Olá, eu sou o Enxadrezando. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre aberturas no xadrez. Nos vídeos anteriores, nós já falamos sobre as aberturas Ruy Lopes e a abertura italiana. E nesse vídeo nós vamos falar de alguns detalhes da abertura inglesa. Essa abertura recebeu esse nome por causa de um enxadrista inglês chamado Howard Stoughton, considerado o melhor enxadrista do mundo no começo do século XIX. A abertura inglesa é uma abertura lateral e uma das mais populares no mundo do xadrez. O peão em C4 inicia a luta pelo centro do tabuleiro impedindo o oponente de jogar o lance D5. A abertura é muito conhecida pela sua versatilidade, podendo ser transposta para outras aberturas, como a abertura do peão-dama. Frequentemente, as brancas seguem seu lance inicial na ala da dama com um fianqueto do bispo do rei, e uma tentativa de estabelecer um controle sobre as casas claras. As pretas podem se opor a isso tomando o lado branco de uma defesa siciliana com as cores invertidas, ou tentando transpor para uma das várias aberturas de peão da dama. Como dito, a abertura inglesa é caracterizada pelo movimento peão em C4. Perceba que as brancas dominam a casa D5 já no primeiro movimento. Caso as pretas joguem E5, o jogo entraria numa espécie de siciliana de brancas, e com isso, as brancas teriam um tempo em relação à sequência normal. Em virtude deste caráter posicional, grandes mestres internacionais adicionaram esta abertura em seu repertório. Grandes mestres internacionais como Mikhail Botvinnik, Bob Fischer, Garry Kasparov, Magnus Carlsen, Jing Liren, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, e muitos outros. Vários grandes mestres confiam nessa abertura a ponto de aplicá-la em uma partida tão importante quanto a de uma partida de mundial de xadrez. Claro que não temos como passar todo o conhecimento dessa abertura, mas vamos aqui mostrar algumas ideias iniciais da abertura. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa série, deixe o teu like caso goste desse conteúdo, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos falar agora da resposta mais comum ao lance C4. O lance E5. As brancas têm várias opções de jogadas como podemos perceber. A maioria das ideias feitas pelas brancas termina com o bispo em fianqueto, então o próximo lance será peão em G3, para colocar o bispo em G2, cuidando dessa belíssima diagonal. As pretas respondem com o cavalo em C6. Bispo em G2. Peão em G6. Cavalo em C3, reforçando a defesa do centro do tabuleiro. Bispo em G7. Cavalo em F3. Peão em D6. Roque. Cavalo em F6. Peão em D3. Roque. Mais importante que saber onde posicionar as suas peças, o jogador tem que saber qual o papel que essas peças estão desenvolvendo naquela posição, e qual é o plano geral proposto na abertura. O plano geral da abertura é atacar na ala da dama, e para isso é importante perceber alguns detalhes no tabuleiro. Perceba que existe quase uma simetria no tabuleiro, que as brancas estão dominando as diagonais de casas brancas, e as pretas dominam as casas pretas. Então busque colocar suas peças principais nas casas brancas. Torre em B1, por exemplo. E comece a avançar seus peões na ala da dama. Caso seja possível, elimine o bispo de casas escuras de teu oponente, e você vai ter muita vantagem na partida. E, é claro, fique de olho aos possíveis ataques ao teu bispo de casas claras. Se essas dicas não valeram o teu like, então assista até o final que tem mais. Vamos analisar a seguinte partida. C4. Peão em E5, atacando o centro. Cavalo em C3, reforçando o domínio do centro. Cavalo em C6. Cavalo em F3. Perceba as casas que estes dois cavalos dominam. As peças pretas avançam o peão da coluna G para G6, abrindo para o fianqueto do bispo, procurando o domínio da diagonal. Peão em D4. Peão por D4. Cavalo em D5. Bispo em G7. Bispo em G5, atacando a dama. Cavalo em E7. Então, cavalo por D4. Cavalo por D4. Só agora vai jogar bispo em E7. Se ele capturar com o bispo, então você captura com a dama. O teu oponente vai capturar a tua dama com o cavalo. Então você joga cavalo em F6, cheque. Rei vai para F8. Bispo em H6, cheque mate. Vamos ver agora essa bela armadilha escondida na abertura. C4. E5. Cavalo em C3. Cavalo em C6. Cavalo em F3. Peão em G6, abrindo para o fianqueto do bispo. Peão em D4. Peão captura em D4. Perceba que o cavalo pode capturar esse peão, mas ao invés disso, vamos jogar cavalo em D5. As pretas fianquetam o bispo, protegendo o peão. E as brancas respondem com bispo em G5, atacando a dama.
A melhor jogada para as brancas é proteger a dama com o da coluna C. Mas caso eles insistam em proteger a dama com o outro cavalo, então as brancas capturam o peão no centro. As pretas capturam o cavalo com o outro cavalo. Então o bispo entra em E7, e a dama já era. Voltando um pouco, quando o cavalo pega o peão no centro, as pretas capturam o cavalo com o bispo. Então as brancas capturam o bispo, sacrificando a dama. Se o cavalo captura a dama, então o cavalo vai para F6, cheque. As pretas movem o rei para F8. Então as brancas fecham a partida com esse belo cheque-mate com o bispo em H6. Voltando a alguns lances. E as pretas não capturam a dama e fazem o roque. Então, o cavalo vai mais uma vez para F6. O rei vai para H8. Cavalo em G4, outro cheque. Cavalo captura a dama. Mas, mais uma vez, o bispo em F6. Rei em G8. E o cavalo termina a partida em H6. E nesse próximo exemplo, nós vamos ver uma forma mais rápida de vencer com a abertura inglesa. C4. C5. Cavalo em C3. E5. E3. Cavalo em E7. Cavalo em B5. Peão em D5. Dama em A4. Bispo em D7. É um erro terrível para as pretas, pois esse movimento tira a única casa de escape do rei. Esse lance permite o mate em um movimento para as brancas. Você consegue ver esse mate? Pause o vídeo e comente aqui embaixo a tua resposta. Parabéns se você achou o movimento cavalo em D6. Cheque mate. Vamos para mais uma armadilha. C4. C5. Cavalo em B3. E6. Cavalo em F3. Cavalo em E7. Cavalo em E4. Peão em F5 atacando o cavalo é um erro, pois as pretas não perceberam mais uma vez que o rei está sem saída, e perto do cheque mate. Consegue ver o mate? Cavalo em D6, cheque mate. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.